Olá, olá, graça e paz. Palavra de Deus com o irmão Jailson Santos já traz para você aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, o nascimento de Isaac. A palavra vem falar aqui do nascimento de Isaac. Ouça com a atenção. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Glorificado seja Deus. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhes nascerá, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceram Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouviu se rirá comigo. Disse mais: quem diria? Abraão, que Sara daria de mamar a filhos, porque lhes dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombavam. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Glorificado seja Deus. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Beerzebar. E consumida a Agar do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um de
de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou príncipe do seu exército. Falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque, por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu o não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras de rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Com isto se chamou aquele lugar Berzeba, porquanto ambos juraram ali, assim fizeram concerto em Berzeba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berzeba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Glorificado seja Deus. Meus amados, 3 mensagens maravilhosas dentro do capítulo 21 de Gênesis. A primeira mensagem vem falar o nascimento de Isaac. A segunda fala despedida de Agar e Ismael. A terceira fala Abimeleque faz um pacto com Abraão. Meus queridos, na primeira mensagem nós vemos a palavra de Deus se cumprir. Lá no versículo 5 a palavra vai dizer, olha o ponto referente a esse versículo. Isaac, filho da promessa, finalmente nasceu no lar de Abraão. E Sara, através de Isaac, Deus continuará seu concerto com Abraão. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão teve lugar depois de 25 anos. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Lamentações 3:25. No tempo determinado por Ele, suas promessas fielmente se cumprem. Glorificado seja Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela se cumprirá nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter certeza, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Glorificado seja Deus. Lá, a partir do versículo 14, a mensagem já começa a falar da despedida de Agar. E lá no versículo 17, a mensagem tem um ponto referente a ele. Ouça o que fala. Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem de Abraão. Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na sua presença e sob seus cuidados. Glorificado seja Deus. Deus tinha um propósito para Ismael, paralelo ao seu propósito para com Isaque, a saber que dele faria uma grande nação. Meus amados, Deus tem e Deus sempre vai ter um propósito na vida de cada um ser humano a qual Ele escolheu desde o ventre de nossas mães. Talvez o propósito de Deus não se cumpriu na minha vida nem na sua vida, você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o Senhor determinou lá em Eclesiastes, o Senhor determinou lá que há para todas as coisas um tempo determinado por Ele. Se o seu tempo não chegou, se a sua bênção não chegou, não te preocupas e nem te desanima. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, o propósito de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus chegará na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que você tem orado, por que você tem orado, por quem você tem orado. Mas eu quero te dizer, continue firme, continue orando. Porque a promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara, ela durou 25 anos. Talvez você tenha orado aí 2, 3 vezes. Será que durante esses 25 anos, quantas vezes Abraão e Sara não orou? Na esperança de se cumprir a promessa de Deus na vida deles. Talvez eu e você. Eu passei 27 anos da minha vida servindo ao mundo, no álcool, nas farras. E depois de 27 anos, o Senhor, meu Deus, me deu um novo rumo na minha vida. O Senhor me deu um novo rumo e aqui estou eu, lendo a palavra de Deus. Talvez se você que vai ouvir essa mensagem, se você me viu aí há 10 anos atrás, você vai entender, vai saber o que eu quero lhe dizer. Porque eu servia ao mundo. Eu era chamado de bêbado, de alcoólatra, de pingunço. Eu era chamado de sem futuro aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, o meu futuro estava nas mãos dele e sempre vai estar. O meu futuro vai sempre estar na mão do meu Criador, não na boca de homem. Se alguém tem dito para você que você não tem futuro, que você é uma pedra no caminho de alguém, não se incomode. O teu futuro está na mão daquele que te escolheu desde o ventre de tua mãe. Não temas, não pare, não desanime. O Senhor tem propósito na minha vida, na sua vida. O Senhor tem propósito nas nossas famílias. Sabe por quê? Porque Ele não nos escolheu à toa. O inimigo pode até colocar na sua mente, na mente de pessoas, para te desanimar, dizer que você não tem futuro. Mas o teu futuro é Deus. Lembre-se que Deus te escolheu. Lembre-se desta pandemia que passou aí, do final de 2019 até 2022, chegando até 2023 com alguns causos ainda. E o Senhor
te sustentou, o Senhor me sustentou, o Senhor tem nos sustentado. Você sabe por que o Senhor nos sustentou? Você sabe por que nós não fomos recolhidos? É porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na minha vida e na tua vida. Como Abraão e Sara esperou 25 anos, espera com paciência no Senhor. Porque a palavra de Deus se cumprirá na minha vida e na tua vida. Basta só nós se manter na posição, buscando o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Continue na espera da promessa de Deus. O Senhor cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. O Senhor cumprirá na minha vida e na sua vida. Basta só você crer e continuar na posição. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas busque o teu alvo, que é Jesus Cristo, que é a tua salvação, a salvação da tua casa e da tua família. A salvação da tua vida é o que vai fazer com que as pessoas vejam que Deus tinha propósito na tua vida. Se eu tivesse parado lá onde o inimigo me fez cair, se eu tivesse ficado prostrado, eu não estaria aqui presenciando o que Deus tem feito na minha vida de 2015 até hoje em 2023. Grandes coisas fez o Senhor para com a minha vida. Para mostrar que Ele era Deus na minha vida quando todos viraram as costas para mim, quando todos me pisaram, quando todos me abandonaram, o Senhor chegou e disse: filho, não te preocupa, tu tens a mim. Não te preocupa com aqueles que viraram as costas para ti. Tu tens a mim, tu tens o Deus Todo-Poderoso adiante de ti para abrir os caminhos, quebrar a corrente e tu desfrutar das bênçãos que eu irei te dar. Se eu tivesse parado, meus irmãos, eu não estaria aqui levando essa mensagem ao seu coração. O que eu quero te dizer é que mesmo se algo não tem dado certo na tua vida, não pare. Continue perseverando. Deus sabe do meu e do teu amanhã, mas nós só sabemos até agora. Daqui a 1 minuto, a 2 minutos, a 10 minutos, a 1 ano, a 2 anos, a 10 anos, a 20 anos, a 50 anos, nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus vê o meu futuro, o teu futuro, Deus vê o nosso futuro. Nós estamos vendo apenas aqui só o presente e o que nós passamos, mas Deus está vendo adiante de nós e Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Meus queridos, a mensagem de Deus é essa. Portanto, eu quero te dizer que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio àquilo que você tem buscado, continue buscando. Porque a palavra de Deus é essa. Olha o que fala lá no versículo 14 até o 17. Eu vou voltar a ler aqui novamente para abrir a sua mente e o seu coração. Então, Gênesis 21, versículo 14 ao 17, ouça o que fala. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Bezebá. E consumida Agar do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus a Agar.
e desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Olha o que ele fala, olha o que Deus fala. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. O que essa mensagem quer dizer para mim e para você é que não temas. Mesmo se você não tenha alcançado os seus objetivos, como aquela mulher de Deus não tinha alcançado. Porque a promessa de Deus não era lá, a promessa de Deus era mais na frente. E a partir do versículo 18 nós vamos ver o que a mensagem fala. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor fará na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que ele tem prometido. No versículo 19 a palavra diz: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. No 20, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. No 21, e habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, como o Senhor fez na vida de Ismael, na vida de Agar. Por que o Senhor fez na vida de Ismael e na vida de Agar? Porque a quem Deus promete não falha. Aquela mulher, ela tinha, em determinados momentos, ela tinha feito a alegria de Abraão. Ela tinha feito também a alegria da sua senhora, que pediu que ela deitasse com Abraão para que tivesse semente. A história é muito linda, meus amados. Essa é uma história verídica, que aconteceu e que acontece todos os dias dentro da humanidade. Quantas vezes nós não vemos pessoas nos desmotivar, dizer, não vai dar certo, não tem fundamento, mas o fundamento é esse. Esse é o ID de Deus, o ID de Jesus, ID por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aqui nós vemos a palavra de Deus se cumprir na vida de Sara e de Abraão. Vimos também a palavra de Deus se cumprir na vida de Agar e de Ismael. E o Senhor fará com que se cumpra na sua vida, na sua casa e na sua família. Você pode ter certeza que se cumprirá. Tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá na minha vida e na sua vida. Na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 6:18, no meio do versículo, que é impossível que Deus minta. Se é impossível, não acontece. Deus não mente. Deus faz todas as coisas. Mas Deus não mente. Deus não mente. Ele cumprirá na minha vida e na sua vida tudo aquilo que ele tem prometido. Desde Adão, desde Abraão, até aqui, ele cumprirá na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa casa e as nossas famílias. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar essa terra, esse lugar chamado planeta Terra. Que o Senhor venha abençoar, venha nos guardar, nos proteger. Que nesse momento, papai querido, o Senhor chegue nos presídios, nos hospitais, nos lares dos idosos, nas casas de apoio aos jovens, aos adolescentes infratores. Que o Senhor chegue no hospital do câncer das criancinhas, meu Pai. Abençoando as criancinhas, pois elas é o futuro do nosso Brasil, do nosso país. Oh, aleluia, glória a Deus. Chega no meu bairro, na minha cidade. Chega, meu Pai, nesse bairro, abençoando meus vizinhos, meus amigos. Chega abençoando a todos eles, meu Pai, em nome de Jesus. Chega, meu Pai, na casa que tem contenda, que tem dissensão, que tem heresia, que tem desarmonia.
Chega, Pai, apaziguando, dando sabedoria a esse pai, a essa mãe, a esse filho, a esse avô, a essa avó. Chega dando sabedoria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega dando-me mais sabedoria e mais força para que eu possa chegar na tua presença, meu Pai, com essa palavra e trazer para o coração de alguém. Em nome de Jesus.